Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Diogo Ros e eu venho para mais um vídeo, desta feita respondendo a uma pergunta que nos foi enviada do irmão Jardel de Lajeado, quando ele nos fez a seguinte pergunta: Pastor Diogo, a respeito da serpente do Éden, ela era real, ela falava, ela caminhava? Essa sugestão do querido Jardel é a dúvida de muitos alunos, muitos estudiosos da Bíblia, e eu confesso para você que eu vou me cercar aqui de outros comentaristas para poder dar uma resposta à altura dos queridos amigos que acompanham aqui o nosso canal. Esse vídeo ele terá algumas partes. Como eu sempre faço nos demais vídeos, que você pode acompanhar no acervo que temos aqui no canal, na primeira parte eu vou fazer uma parte etimológica, um estudo exegético da palavra, pesquisando no original cada trecho do texto no seu original hebraico. E depois a gente vai fazer alguns comentários e eu vou me fazer uso de outros comentaristas renomados, estudiosos que argumentaram acerca do tema. E por último, então eu darei uma opinião acerca desse texto. O texto é de Gênesis capítulo 3, o texto de Bereshit, Gênesis capítulo de número 3. E está escrito no verso 1, Ve-Nahash, quer dizer, a áspide, Raya, era, Arun, astuta, Michol, dentre todo, Rayat, os viventes, Ha-Sadeh, do campo, Asher, que Azá fez, aí vem o tetragrama, Adonai Elohim, que fez o Senhor, e Vaiomer El Isha, e disse à mulher, quer dizer, aqui nós temos três assuntos a abordar. Primeiro, a questão da serpente, tá? Ela era física ou ela era uma utopia, uma fantasia aqui no texto? 2. O que significa o termo astuta? E 3. E disse a serpente. Quer dizer, ela falava mesmo? E depois nós vamos abordar ainda no versículo 14 do mesmo capítulo. E amaldiçoou Deus a serpente, maldita serás e rastejarás sobre o teu ventre. Então, se ela já rastejava, precisava Deus agora dizer amaldiçoada serás e, portanto, rastejarás? Dando a entender que antes ela não rastejava. Então, todos esses assuntos nós vamos aqui abordar. Primeiro, Ve-Nahash. Em hebraico, queridos, nós temos vários termos para serpente no hebraico, tá? É diferente da Septuaginta. A Septuaginta eu sempre mostro, né? É a versão grega do Antigo Testamento. A primeira tradução para outro idioma do texto hebraico. E a Septuaginta, ela traduz Nahash por Ophis. Quer dizer cobra, quer dizer serpente. E assim a Septuaginta faz todas as vezes que aparecer a palavra Nahash, serpente. Mas no texto hebraico aparece em torno de 4 ou 5 cobras na Bíblia
ou serpentes, ou áspides, enfim. Uma delas é a Nahash, tá? Outra é a Tsefa, outra é a Saraf. Então, só aqui eu já falei 3. Tem mais ainda outra, que é a serpente de chifres, que também é citada no texto da Bíblia, do Tanar, da Bíblia hebraica. Muito bem, todos esses 4 ou 5 cobras citadas na Bíblia foram traduzidas para o grego como ophis, que é serpente. Muito bem, a Nahash. A Nahash é, dentre as 5 que tem ali na Bíblia, é a citada aqui em Gênesis capítulo 3, a Nahash. Muito bem, vamos aqui salientar alguns pontos. A Bíblia diz no versículo ainda de número 1, Raya Arum, ou seja, ela era astuta. Michol, dentre todos os viventes. Espera aí um pouquinho. A palavra Arum significa astuto, astuta, sagaz. Mas a palavra Arum, ela tem um sentido, segundo os dicionários. Arum tem um sentido negativo e também tem um sentido positivo. Negativo que pode se referir à esperteza, aquela sagacidade que muitos o levam para o mal. Tá? Inclusive Rashi, que é uma das maiores autoridades rabínicas, ele chama de esperta, né? Ela era, dentre todos os animais, a mais esperta, a mais sagaz. Mas essa palavra Arum, ela é citada em Provérbios do modo positivo. Vai citado várias vezes no livro de Provérbios. E lá está traduzido por prudente. O homem prudente, né, é assim, assim, assado, é sábio. E Arum, no sentido positivo do termo, foi até citado por Jesus no Novo Testamento, quando Jesus diz que sede simples como a pomba e sede prudente como as serpentes. Então existe uma qualidade, digamos assim, na palavra Arum, que é de ser sábio, esperto, de ser prudente, de não ser ingênuo para determinadas coisas. Mas aí vem a Bíblia e diz Michol, Arum Michol, quer dizer, Michol é dentre todos os animais. Essa serpente, que era um animal físico, ao mesmo tempo, a Bíblia, em o Novo Testamento, chamará acerca de Satanás. Eu vou ler para você aqui o texto de Apocalipse, capítulo 12, e versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que se chama diabo, e Satanás engana todo mundo. Então João está chamando aqui que o Satanás, que o diabo, é a antiga serpente. Ainda no capítulo de número 20, no versículo de número 2, do texto de Apocalipse, está escrito: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então João está dizendo que aquela serpente lá do Gênesis capítulo 3 era o diabo e Satanás. Corroborando a isso, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, disse: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos entendimentos.
Aqui Paulo não chega a falar de Satanás, mas ele fala da serpente. Eu temo que como a serpente enganou Eva. Paulo ele está sendo respeitando o termo literal da palavra narash. Então aqui Paulo não usa Satanás, mas ele usa a serpente. Temo que assim como a serpente enganou Eva, assim a igreja venha também ser enganada. Agora, João, ele já dá um sentido espiritual. Ele já diz que aquela serpente era o Satanás. Eu entendo que João não está falando isso de uma forma literal, ou seja, não é mais uma serpente, era o Satanás em pessoa que tomou forma de serpente. Não é isso que João está querendo dizer. Eu entendo que João também está respeitando a literalidade do texto, referindo-se que era uma serpente, mas que por trás dessa serpente era o nosso adversário. É assim que me parece que João está tentando colocar. Muito bem, queridos, vamos tecer aqui alguns comentários. Bom, que era uma serpente literal, eu não tenho dúvida. Tá? Eu não tenho dúvida. Nenhum autor, nenhum respeitado comentarista tem dúvida disso. Era uma serpente literal. Agora, o Satanás, ele se fez uso da sagacidade, do dom natural dessa serpente. Porque a Bíblia diz que ela era a mais sagaz dentre todos os animais. Então isso era uma particularidade da serpente. Mas o Satanás, que não é bobo e nem nada, ele fez uso do que ele tinha de melhor. Ele fez uso do que ele tinha de melhor. A atualizada de Almeida traduz assim, ó. Mas a serpente a mais sagaz. Você percebeu que o inimigo ele usa pessoas espertas, pessoas inteligentes também. Ele usa pessoas que têm o poder para corromper, o poder para destruir. E quando ele foi escolher um animal dentre todos, ele escolheu a serpente, porque ela tinha essa particularidade natural desse animal. Vale lembrar que tudo que Deus criou era bom, diz o texto de Gênesis. Então a serpente foi uma criatura, foi um animal criado por Deus. E Deus a fez sagaz, esperta. Então quando o Satã ele fez uma leitura de qual animal ele poderia usar e escolheu a mais esperta. Satanás não é bobo. Ele sabe quem ele usa. Ele não queima cartucho à toa. Ele pegou o que tinha de melhor. E aqui vai uma dica. Canalize a sua inteligência, o seu potencial. Canalize as suas forças para Deus, para o que é bom, para o que é reto, para o que é agradável. E não empreste a sua inteligência para o inimigo. Bom, a Bíblia diz aqui, voltando aqui para o nosso estudo, algumas coisas que eu quero deixar bem claro. Ela era real. Tá? Foi o Senhor que fez. Aqui está o verbo azar. Ela era de todos os seres viventes do campo, que azar, que fez Adonai Elohim. Foi Deus que fez. Tá? Então ela era literal, ela não era uma fantasia. Tá? Segundo, ela era inteligentíssima, né? Dentre todos os animais, ela era a mais esperta. Outro detalhe que eu quero aqui comentar com você, agora a nossa fala, o nosso comentário, ele começa a partir para um lado polêmico.
Eu não tenho como evitar a polêmica. Você pode não concordar comigo, mas eu preciso entrar nesse relato. Primeiro ponto que nós vamos aqui salientar. Ela falava, ou foi Satanás que falou através dela? 2. Se depois Deus amaldiçoou ela, que ela rastejaria sobre o seu ventre, isso indica que antes ela não rastejava, o que parece evidente. Então ela caminhava ou ela voava? Ela tinha pernas ou ela era um animal alado que tinha asas? Muito bem. Aqui está a palavra Vaiomer el Raisha. Vaiomer, e falou a mulher. Af ki amar Elohim lo teochelu michol. Quer dizer, e disse a mulher, é certo que disse Deus, não comereis dentre todos michol et hagam, entre todas as árvores do jardim. E disse, essa palavra vaiomer, e disse, é o mesmo vaiomer que é dito quando Deus vai falar alguma coisa. Vaiomer Elohim falou. Então o texto aqui no hebraico está dizendo que a serpente realmente falou. Falou. Tá? Ela falou. Quanto a isso, vamos ver Rashi, que é uma das maiores autoridades dentre os comentaristas hebreus, ele nem comenta isso. Para ele fica muito claro que realmente a serpente falou. Eu peguei aqui, eu fiz uma triagem, fiz uma análise, uma investigação acurada, dentre os melhores comentaristas, e Kaufmann, por exemplo, um grande comentarista da Bíblia, ele disse que realmente a serpente era dotada do dom da fala. Tá? Vamos ouvir outros. John Gill, outro grande comentarista, ele diz que John Gill fala que a serpente ela foi realmente escolhida por Satanás pelo fato de ter o dom da fala. Tá? Depois vamos comentar, eu só estou citando o que esses homens falaram. Ele diz aqui, John Gill, em seu comentário, ele cita também que ele não concorda com Filo, com Abin Ezra, que disseram que todos os animais no Éden falavam e Eva e Adão tinham a capacidade de compreender os animais. E por isso Eva não se impressionou ao fato de uma serpente estar falando com ela. Tá? Vamos adiante. Calvino falou, John Calvino falou que o dom que se provou tão destrutivo para a raça humana foi retirado da serpente. Então, John Gill, John Calvino estão aliados com Kaufmann, respeitando o texto hebraico que diz Vaiomer, e disse a serpente. Tá? Mas aqui no caso, Calvino diz que entrou na punição o fato de agora a serpente não mais falar. Evidente que nós não vemos mais serpentes falando. Tá? Eu vou aqui abrir um parênteses, dentre o que nós já ouvimos aqui por John Calvino, por Kaufmann e por John Gill. Esses três comentaristas falaram que realmente a serpente falava. Isso está no texto hebraico, e disse a serpente. Tá? O Vaiomer está ali, já comentei, ela falava mesmo. Agora, pessoal, a gente tem que tecer aqui alguns comentários a respeito disso. A serpente não mais continuou falando. Tá? Evidente. Então, isso entra como uma punição também da sua queda. Mas o texto
está querendo colocar o fato de realmente a serpente falar. Todos os animais falavam ou somente a serpente falava? Bom, o que nos espanta é o fato de Eva não se espantar, nos espanta, nos chama a atenção o fato de Eva não se impressionar que a serpente estava falando. Então aqui entramos numa bifurcação. Número 1, ou Eva, ela era muito nova no Éden, a ponto de não saber se os animais falavam ou não, tá? Eu não quero entrar agora aqui, porque tem uma questão de quanto tempo Eva estava no Éden, eu não quero comentar isso nesse vídeo, pode ser tema para outro vídeo, hoje eu quero focar o nosso estudo aqui sobre a serpente mesmo. Então, número 1, ou Eva, ela não tinha uma harmonia, ela não tinha uma experiência dentro do Éden, ela era nova ainda, então o fato de uma serpente falar com ela não se espantou, ou ela pensava que todos os animais falavam. Ou opção 2, ela já sabia que a serpente falava, pelo fato dela não se espantar. Tá? Então, isso aqui é no mínimo muito curioso. Tá? Vamos para outros. Franz Delitzsch, um grande comentarista, disse que a serpente, na verdade, ela foi instrumentalizada por um espírito maligno, ali a saber, Satanás. Então, segundo Franz Delitzsch, na verdade, era o Satanás que falava na boca dela. Tá? Eu quero colocar para você aqui o seguinte, tá? Perceba que Franz Delitzsch, ele vai dar um outro comentário. Tá? Ele diz que era Satanás que falava por intermédio dela. Uma espécie de sessão espírita, de uma incorporação. Satanás teria incorporado na serpente. Quando a gente percebe o que João vai falar no Apocalipse, ele atribui não à serpente, mas a Satanás. Então Satanás está ali. É ele que está por trás da serpente. Mas espera aí um pouquinho. Se foi ele, então por que Deus amaldiçoaria a serpente no capítulo 3, no versículo 14, amaldiçoando ela e fazendo com que ela rastejasse sobre o seu ventre? Então espera aí um pouquinho. Se foi Satanás que falou em uma espécie de sessão espírita, então a serpente sofreu de forma injusta essa maldição por parte de Deus. Como eu tenho certeza que Deus não é injusto, eu vejo que realmente foi a serpente que falou. E por trás disso está a influência satânica e a instrumentalidade de Satanás, mas que a voz era da serpente. Tá? Não sei como você vai entender isso, mas ela tinha o dom da fala, pelo texto de Gênesis, nos faz entender isso. Tá? O que mais podemos aqui colocar? Outros comentaristas. Jimmy Swaggart, um grande pregador norte-americano, em seu comentário, diz que a serpente sim falava pelo fato de Eva não se impactar. Tá? Beleza, são esses os comentaristas que eu gostaria aqui de citar a respeito da questão fala. Tá? Então, no quesito fala, eu vou aqui dar o meu parecer, depois de ter ouvido John Calvino, John Gill, Franz Delitzsch, Kaufmann, eu vou dar aqui o meu parecer. E também Rasch, eu vou dar o meu parecer. Para mim, a serpente falou sim. A voz era dela, a boca era dela, ela de alguma maneira falava no Éden. Eu não posso afirmar que todos os animais falavam, mas eu posso afirmar para você que ela falou.
Porque o texto diz, e falou, e disse, vaiomer. Quer dizer, ela falou. Então a serpente falava, e pelo fato dela falar, ela foi escolhida por Satanás, por ser esperta e ter a capacidade da fala. Tá? E 2, tá? Que eu entendo que era falava mesmo. Pelo fato de Deus ter amaldiçoado ela. Porque, repetindo o que eu disse antes, se foi Satanás que falou, então por que Deus punir a serpente? Afinal, ela estava incorporada. Então por que Deus punir a serpente? Não, o texto diz que Deus puniu a serpente. Tu serás amaldiçoada, comerás pó todos os dias da tua vida, andarás sobre o teu ventre. Da semente da mulher, quer dizer, a serpente numa questão literal ela falou, o texto diz isso, tá? Mas mesmo assim, por trás está Satanás. Assim como hoje uma pessoa fala, mas ela é usada por Satanás. Ou seja, Satanás usa a fala, tá? Então, tanto o culpado, tanto o instrumento, quanto quem usa o instrumento receberam a culpa. Satanás foi punido e a serpente foi punida. Você vai ver, por exemplo, no caso da jumenta de Balaão, eu sei que você já deve estar pensando nisso, a jumenta aquela jumenta que falou com Balaão, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. Tá? Mas quando a jumenta vai falar, ela olha, não era eu que te carregava. Então os animais têm uma certa inteligência. A Bíblia diz que ele é alma vivente, os animais, né? Então, de alguma maneira, tá? A serpente falou ali no Éden. Beleza. Vamos agora abordar outro quesito. Ela andava, ela voava, né? Já vamos deixar de lado aqui a questão rastejava, a questão melhor falava, nós já ficamos aí mais de 20, já quase 27 minutos falando sobre isso. Vamos falar agora sobre se ela voava ou se ela caminhava. Bom, vamos ver o que alguns comentaristas falaram. John Gill, em seu comentário, diz que ela andava ereta. Tá? E ele diz ainda que ela comia ervas e plantas, o que é provável, todos os animais comiam isso. Como as demais criaturas, e o lamber do pó, não que ela iria comer o pó literalmente, mas pelo fato de depois ela ter que rastejar, tudo que ela vai comer tem pó, né? Então é o comentário de John Gill. Então no comentário dele ela andava ereta, ou seja, tinha pernas. Franz Delitzsch diz que os movimentos da serpente foram alterados de maneira que ela assumiu uma forma repulsiva como ela é hoje. Tá? Isso é efeito da maldição. Então ela não era repulsiva. Ela era, de alguma maneira, um animal belo que Eva não é impactada ao conversar com ela. Hoje, eu, pelo menos, eu olho para uma cobra, uma serpente, e eu tenho uma repulsa por esse réptil. Eu tenho uma repulsa, tá? Mas, então isso é obra da queda, é consequências da queda. E ela não era assim tão repulsiva. Comenta aqui Franz Delitzsch. Champlin diz que ela era dotada de pernas. E Rashi, comentarista judeu, diz que as suas pernas foram cortadas. Suas pernas foram cortadas. Finis Deik diz que antes ela andava ereta. Nahman, um exegeta judeu, disse em sua obra que, como todos os animais, todos os répteis têm patas,
assim a serpente, a Nahash, também tinha. Você vai ver aí, por exemplo, outros répteis que têm patas, né? O lagarto, por exemplo, que é um réptil um pouco semelhante com a cobra, né? Tem patas. Então assim tinha a cobra podendo ficar ereta, tá? Caminhar até de forma ereta, em pé, né? Então, assim como ela era um réptil, mas como réptil ela tinha patas, podendo ficar ereta, mas isso foi tirado dela. Bom, todos os comentaristas dizem que ela andava ereta, que ela andava em pé, e alguns afirmam que ela tinha patas. Evidentemente que se caminhava, só pode ser que tinha pernas, que tinha patas. Quase todos dizem isso, tá bom? Apenas um outro comentarista disse que ela poderia ser alada, que ela voava, já que existe uma citação em Isaías, no capítulo 14, versículo 29, que diz, não te alegres, ó Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra, a palavra cobra ali é Nahash, sairá uma áspide. A áspide é tsefá, e do seu fruto sairá uma serpente voadora. A palavra serpente ali em Isaías, no hebraico é saraf, uma serpente voadora. Então, de alguma maneira isso está na Bíblia, serpentes voadoras. Então alguns acham que por não estar escrito patas, e por texto bíblico de Gênesis 3 não ser claro, ela poderia ter a capacidade de voar. Tá? Deixamos isso de lado, ela é menos provável, até porque a palavra serpente voadora aqui não é Nahash, mas é saraf, que é outra qualidade de serpente. Então fica aqui o comentário, mas o certo é que ela ou voava ou caminhava, é mais provável que ela caminhava. Agora, o certo é, antes ela não rastejava, porque senão não tem sentido Deus dizer no capítulo 3, que a citar, Gênesis 3,14, posto que fizeste zot, isto, Arur, amaldiçoada atá, quer dizer, Arur atá, amaldiçoada és tu, Michol averema, dentre todos os animais, o Michol, dentre todo Hayat, o vivente, Hassadeh, do campo, Al-Geroneha. Quer dizer, sobre a tua barriga, teler, andará. Sobre a tua barriga, vai dizer o literal do hebraico. Sobre o teu ventre, sobre a tua barriga andarás. Por exemplo, se ela antes andava sobre o seu ventre, então não tem sentido essa maldição de Deus. Deus assim, serás amaldiçoada e tu andarás sobre o teu ventre. Então, o texto está nos levando a acreditar que antes ela não rastejava. Então, agora ela passou a rastejar. Eu sei que tudo eu estou repetindo, mas é tudo para a gente chegar a uma conclusão. Então, ela caminhava, ela falava, ela era inteligente, ela era física, ela recebeu uma influência de Satanás, sim, recebeu. Tanto que foi escolhida por ele, e ela caminhava, né? Mas agora ela rasteja. E por que come pó? O comer pó, segundo os comentaristas, é porque tudo que ela vai comer agora, ela vai comer um outro animal, ela vai ter que catar do chão, porque visto que ela está rastejando, tudo que ela vai comer está perto do chão, está perto da terra. Então tem terra. Por exemplo, tu vai comer uma fruta lá na árvore, vai comer uma folha, um vegetal, está lá em cima na árvore. A probabilidade de uma folha, de um vegetal, ter pó lá numa árvore é muito menor do que algo que está sobre a terra. Então o fato dela comer pó
é que ela, tudo que vai comer vai ter pó, tá? O que faz parte da maldição. Num sentido figurativo, Satanás, assim como o homem foi feito do pó da terra, Satanás ele se alimenta da carnalidade do ser humano. Todo homem carnal, todo ser humano imoral, ele é uma espécie de instrumento de Satanás para ele propagar a sua astúcia e enganar as pessoas. Então tem a aplicabilidade aqui do texto que nós estamos abordando. Então eu creio que era isto, tá? Acerca do comentário a ser feito, a gente, como estudante da palavra de Deus, a gente não pode espiritualizar o texto. O Gênesis ele tem uma literalidade, a Bíblia foi escrita respeitando a literalidade da palavra, e se a Bíblia diz e falou e disse a serpente, é porque ela falava. Ela falava. A Bíblia diz que ela era sagaz, sim, ela era. Então, pelo fato de ser inteligente, um pouco mais do que os outros animais, ter a habilidade de falar, não sei se todos falavam, mas ela falava, tá? E ser inteligente, mais do que os outros animais, foi o perfil, quer dizer, foram as características que Satanás, na sua escolha, optou por ela. Assim como hoje ele escolhe pessoas estratégicas para usar, para influenciar na música, para influenciar na política, para influenciar nas religiões pagãs. Ela andava ereta. Deus fez ela ereta, em pé. Assim como Deus fez o homem para andar em pé. Mas depois ela foi amaldiçoada e passou a rastejar. Aqui fica a dica. Não permita que o inimigo use a tua vida. Porque aquele que é instrumento do maligno, ele passa a rastejar. Quantas pessoas eu conheço que emprestam a sua vida, emprestam a sua boca, emprestam a sua inteligência para o inimigo e passaram a rastejar na vida. A gente tem que tirar lições do texto. O texto ele é primeiro literal, mas nós temos que tirar as lições do texto. Então não empreste a sua fala, não empreste a sua mente para o inimigo, porque você sofrerá duras penas, assim como a serpente sofreu. Deixou de andar ereta, deixou de falar, porque hoje ela não fala. Evidentemente, nós sabemos disso. Não seja instrumento do inimigo. Não seja instrumento do inimigo. Ela enganava, não deixa o inimigo te enganar. Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, que o inimigo vem enganar vidas. Não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o inimigo roubar o teu tempo. Preste atenção no que Deus falou. Adão e Eva, eles não prestaram atenção no que Deus havia dito. Muitas pessoas hoje não prestam atenção para a palavra de Deus. E não fazendo isso, acabam dando a sua atenção para o inimigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu dei aqui a minha opinião, mas eu também citei grandes e renomados autores, intérpretes, exegetas. Fizemos aqui uma investigação no texto original. E eu espero que... Eu sei que sempre que eu lanço um vídeo aí na internet, eu estou sujeito a receber críticas. Mas se você assim fizer, você tem liberdade para isso. Mas analise o contexto, analise a etimologia da palavra, olhe o que homens de peso falaram sobre
esta passagem bíblica, foi o que eu fiz para trazer para você aqui um vídeo, um documento, um conteúdo sério e respeitoso das Escrituras. Se você gostou desse vídeo, se te serviu de edificação esse estudo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal caso você não é inscrito. O perfil desse canal é elucidar textos bíblicos, é responder a alunos que temos espalhados pelo estado, amigos que mandam as suas perguntas por e-mail ou pelo WhatsApp, que você pode achar aqui nas descrições aqui do vídeo, você vai encontrar o meu WhatsApp, ou mesmo nos comentários. Nos emitem suas perguntas e a gente, à medida que tem tempo, vai respondendo uma a uma. E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no canal e também aperte o sino das notificações. Assim, sempre que tivermos e gravarmos e lançarmos um vídeo novo aqui no YouTube, você será notificado e poderá desfrutar desse estudo. Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você aqui no canal para também ver outros vídeos que estão aqui no compêndio do nosso canal. Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.